Vamos lá. Parabéns para você, sobrevivente, que chegou até o último módulo do curso Dinheiro e Prosperidade. Ó, você merece palmas, porque se você chegou no último módulo, pode ter certeza que você está à frente de muita gente. Muita gente tomou a decisão de fazer esse curso e com certeza muita gente ficou pelo caminho. Então, se você chegou até aqui, parabéns, parabéns do fundo do meu coração, tá bom? Nós vamos começar esse último módulo falando sobre um pouquinho sobre tranquilidade financeira, independência financeira, liberdade financeira. O que são esses termos, tá? O que a gente busca geralmente é a liberdade financeira, é a independência financeira. Eu vou explicar um pouquinho para a gente entender. Vamos conceituar só um pouquinho antes disso, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa em liberdade financeira, geralmente a gente pensa após a aposentadoria, né? Então, poxa, como eu quero viver após, né? Depois que eu parar de trabalhar, eu quero ter uma vida tranquila, eu quero descansar, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu canto, eu quero poder ter recursos para cuidar da minha saúde, para fazer viagens, para voltar a estudar algo que eu sempre quis no passado e agora eu tenho tempo para isso. Então, né? O que seria uma aposentadoria tranquila? Existem alguns conceitos, como eu falei. O primeiro conceito que geralmente, quando a gente fala sobre planejamento e educação financeira, é a independência financeira. O que seria esse conceito de independência financeira? Vamos acompanhar aqui, ó. Independência financeira é conquistada no momento em que você acumula uma determinada quantia de patrimônio que lhe permite viver de renda. Ou seja, quando os valores acumulados e investidos por você ao longo da vida são suficientes para suprir todas as suas necessidades mensais. De uma maneira mais simples é tudo que a gente foi poupando, investindo ao longo de todos os últimos anos, ao longo dos anos em que a gente teve a nossa capacidade produtiva de geração de renda, de salário, de prolabore, enfim, da renda que a gente do meio que for a nossa fonte de renda e a gente conseguiu poupar e investir esse dinheiro, o nosso montinho de dinheiro foi aumentando, 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 aumentando e hoje a gente tem um patrimônio, então quer dizer, a gente tem um volume de dinheiro e os juros desse volume de dinheiro investido são suficientes para pagar as nossas contas, para garantir o nosso padrão de vida. Vamos seguindo. Nessa situação, você não depende mais de nenhum outro ganho, como o salário, por exemplo, para quitar todos os seus compromissos mensais, uma vez que o montante acumulado durante um determinado período é suficiente para lhe oferecer uma vida confortável. Então a gente pode pensar de duas maneiras. Ou eu tenho um patrimônio que os juros desse patrimônio vão ser suficientes para pagar o meu padrão de vida, os meus custos mensais, as minhas despesas mensais, ou vou ter um patrimônio que todo mês eu vou consumindo um pouquinho desse patrimônio para pagar as minhas contas mensais e o meu padrão de vida. Vamos seguir. Quanto é necessário para alcançar esse patamar? O fato é que na prática o patamar dessa independência financeira é variável e pessoal. Isso porque os custos mensais de cada indivíduo são particulares de cada um. Se os custos mensais são mais baixos, espera-se que os números para uma eventual independência financeira também sejam menores. Assim como as pessoas que têm um custo mais alto mensalmente precisam juntar mais dinheiro para alcançar as suas independências financeiras. Trocando em miúdos, se eu tenho um custo de vida hoje de R$ 3.000, o meu patrimônio não vai precisar ser tão grande quanto uma pessoa que tem um custo de vida hoje, que gasta mensalmente R$ 10.000, R$ 5.000. Então vamos trazendo de uma forma bem simples. Se hoje o meu custo de vida é de R$ 3.000, eu vou precisar juntar metade do que uma pessoa hoje que tem um custo de vida de R$ 6.000. Então, um segredo de sucesso é mantenha o seu padrão de vida no limite, no mínimo possível, realmente com os luxos que você quer ter, mas quanto mais extravagante for o nosso padrão de vida, mais vai ser
maior vai ser necessário esse volume financeiro aí acumulado ao longo da nossa vida para gerar essa independência financeira para a gente, tá bom? Conquistar a independência financeira, portanto, está relacionada intimamente à quantidade de dinheiro que uma pessoa julga ser necessário ter todos os meses para pagar suas contas. É importante, no entanto, ter em mente que o conceito de independência financeira não está ligado necessariamente à aposentadoria. Por quê? Porque você pode conquistar a sua independência financeira e ainda assim continuar trabalhando para gerar ainda mais renda, acumular patrimônio e atingir a sua liberdade financeira. O que significa isso? Muitas pessoas hoje não querem parar de trabalhar. Até porque muitas pessoas, quando param de trabalhar e a mente para de trabalhar, a pessoa começa a afetar a saúde dela, ela se sente inferiorizada. E hoje em dia, né, como a nossa terceira idade está muito jovem, então as pessoas chegam na aposentadoria ainda com muita energia, querendo produzir. E aí, esse é o X da questão. Uma coisa é você se aposentar e precisar trabalhar para continuar pagando suas contas mensais, o seu aluguel, os seus boletos, conta de luz, conta de água, telefone. Outra coisa é eu chegar na minha aposentadoria e não precisar mais trabalhar para pagar as contas, e sim trabalhar e produzir algo que eu goste, que me dê prazer. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo, desde sempre, foi gerar prosperidade. Ninguém aqui, o objetivo é virar um ultra mega bilionário. Poxa, se conseguir chegar nesse objetivo que é bem difícil, parabéns. Mas vamos ser um pouco mais realista, né? O nosso objetivo é ter tranquilidade financeira a partir do momento que a gente parar de trabalhar. Ou simplesmente trabalhar com algo que a gente gosta e que nos dê prazer. Então, vou dar um exemplo. Olha, eu trabalhei nos últimos 30 anos, hoje eu tenho 65 anos, eu tenho um patrimônio já em torno aí de 300, 400, 500 mil reais. Poxa, esse dinheiro está lá guardado, eu vou ter a minha aposentadoria do INSS e eu posso usar um pouquinho desse dinheiro para complementar a minha renda todo mês. Sem depender de parentes, de amigos, de caridade, como a gente viu, né? Eu vou te mostrar novamente o gráfico, tá bom? Então vamos focar sempre na nossa liberdade financeira ou na nossa independência financeira. Aí a pergunta: qual a renda eu precisarei na aposentadoria? Eu precisarei de renda complementar? Como conseguir uma renda complementar? Geralmente, pessoal, eu vou mostrar também um estudo aqui que mostra que hoje 90% da nossa população ela sobrevive apenas com o INSS. Mas eu vou deixar isso para os próximos slides. Vamos só ver alguns dados antes, para vocês entenderem o quanto é importante desde já a gente iniciar este hábito de poupar todo mês, que seja a quantia que for, mas começar esse hábito de todo mês você se pagar antes de pagar as suas contas. Olha só, o brasileiro está vivendo mais e tendo menos filhos. Então, olha, na época dos anos 80, a expectativa de vida do brasileiro era em torno aí de 77 anos. Poxa, para 2060 é 86 anos. Para 2020, que a gente está hoje, 2021, 80 e quase 84 anos. Isto é, a tecnologia está se desenvolvendo, a alimentação, atividade física, a medicina, isso está fazendo com que nós vivamos mais, certo? Então você que está vendo esse curso, você no mínimo tem que pensar que você vai viver até os 90, 95 anos, como eu já falei. E você vai precisar de recursos financeiros para chegar até os 90, 95 anos. E olha só, além disso, o brasileiro também está tendo menos filhos. Então, olha lá, na década de 60 eram 6 filhos, e isso foi diminuindo, 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 e vai diminuir. Estatisticamente, mostra que o brasileiro vai ter menos filhos. O que significa ter menos filhos? Menos dependentes, que hoje são seus dependentes, que você vai poder contar no futuro, quando você for aposentado, enfim. E outra coisa, menos pessoas contribuindo com o sistema de previdência social. O que significa isso? Esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Como que funciona o nosso sistema de previdência social? Existem aí tentativas de mudar as estratégias e tudo mais, mas como funciona?
Hoje, quem está trabalhando e contribui com o INSS, com a Previdência Social, está pagando o salário, né, o benefício de quem está aposentado hoje. Então, se você pensa que, não, tudo que eu gastei com o INSS até hoje está lá guardadinho para mim para quando eu aposentar, então eu vou te dar a realidade. Não é assim que funciona o nosso sistema de previdência social. O nosso sistema de previdência social hoje em 2021, funciona dessa maneira. Quem trabalha hoje sustenta quem está aposentado hoje. Então, isso nos anos 80, olha só, a gente tinha 14 pessoas trabalhando para sustentar um aposentado. Como a população vem diminuindo gradativamente, menos filhos, e a população vivendo mais, nos anos 2000 já era 11 para um aposentado, nos anos 2020 já são 7 para um aposentado, e nos anos 2060 vão ser 2 pessoas para cada aposentado. Por isso que a gente tem que pensar assim, é muito difícil a gente depender apenas da Previdência Social. É muito difícil a gente depender apenas da Previdência Social. Porque a gente não sabe, provavelmente vai acontecer um colapso na Previdência Social. E aí os futuros aposentados, beneficiários, talvez não vão ter a renda que eles contribuíram ao longo da vida. Quem sou eu para falar isso? Isso, na verdade, são dados, tá? Eu simplesmente estou analisando dados, com fatos e dados e mostrando o que está acontecendo, tá bom? E olha só, 90% hoje dos brasileiros aposentados são sustentados pela Previdência Social, pelo INSS. O que engloba pessoas de todas as classes sociais e renda e regiões do país. Tá? Então hoje, 90% dos aposentados são sustentados pelo INSS, mais nenhuma outra fonte de renda. 6% tem uma previdência privada, então quer dizer, conseguiu juntar um volume de dinheiro ao longo da vida para ter esse complemento de renda após a aposentadoria. 5%, vamos pegar esse dado aqui, o azul, né, de 2018, ainda dependem do trabalho da empresa, né, ou do prolabore da empresa. 2% de aluguéis de imóveis, então também pode ser uma forma de acumular patrimônio, comprando imóveis, porque esses imóveis também vão gerar renda, que seriam as rendas do aluguel, tá? 2% depende da ajuda de famílias e por aí vai. Então, resumindo, hoje, 90% da população depende do INSS para se sustentar e para pagar as contas do dia a dia. E hoje também, né, dados de 2018, mais da metade da população brasileira, hoje, né, recentemente, 2018, acredita que será sustentada apenas pelo governo. E é isso que eu quero e eu preciso que vocês mudem o pensamento com relação a isso. A gente não quer depender apenas do governo. Vou repetir, a gente não quer depender apenas do governo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos. Não haverão pessoas, o número de contribuintes como a gente tem hoje para sustentar o número de aposentados no futuro. A gente precisa ter o nosso patrimônio próprio, a nossa previdência privada, os nossos investimentos, os nossos imóveis que vão gerar as rendas de aluguel. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. E é muito provável que aconteça um colapso. E a gente vive num país em desenvolvimento, né? A gente não fala mais em terceiro mundo, em desenvolvimento, com muitas dificuldades. A gente sabe disso. Então, quanto menos você depender do governo, vai ser melhor para você.